Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais um vídeo produzido para o Raciocínios Espíritas, neste quadro que é o Ciência Espírita. Como nós já apresentamos anteriormente, o quadro Ciência Espírita visa se debruçar sobre temas que são do interesse do espírito, daquilo que é essencial à psique, à essência humana, e que foi investigado através da ciência da experimentação, a ciência espírita, por Allan Kardec, desde abril de 1857, quando ele começou a realizar os seus trabalhos, e que veio se desdobrando e, logicamente, pelo fato da ciência materialista também, da filosofia, não ter ainda se desenvolvido naquela época a tal ponto dele conseguir esquadrinhar certos conhecimentos, esses temas foram ficando para a posteridade. E também porque naquela época não houve tempo hábil para poder esmiuçar tudo. E acreditamos particularmente, um terceiro motivo, é que Allan Kardec e a espiritualidade superior, sobretudo que o assistia, propositadamente buscou não esmiuçar com tanto rigor de detalhes os diversos temas, a fim de deixar este mistério para aqueles que viessem depois, que acompanhassem a ciência da sua época mais desenvolvida para raciocínios que no século XIX ainda não tinham maturidade suficiente para serem perfeitamente compreendidos. Tanto é por isso que nós vemos em O Livro dos Espíritos diversas questões abordadas por Allan Kardec, a espiritualidade respondendo de uma forma abrangente, de forma a abordar o assunto com amplidão, podendo penetrar em consciências diferentes, estágios diferentes, inclusive de inteligência, de despertar para o aspecto moral, sem uma resposta muito direta, muito taxativa, de sorte que nós temos ali no Livro dos Espíritos, em germe, respostas para todo tipo de perguntas, ainda hoje, nem pleno século XXI, na nossa contemporaneidade. E um desses temas palpitantes, que sempre foram objeto de estudo da fisiologia, da filosofia, da psicologia, sem sombra de dúvida, é a linguagem. E também foi abordado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Para começar, ainda na parte segunda de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai falar sobre formas de comunicação entre homens e animais, né, de homens para homens, de animais para animais e um com o outro. Na questão 594, Allan Kardec vai perguntar: têm os animais alguma linguagem? E essa pergunta é extremamente interessante, porque como ele próprio vai explicar a posteriori, ele vai dizer que nós vemos as andorinhas, né, partindo em bando, indo não a esmo, mas indo com uma destinação adequada nas suas viagens de migração. Nós vemos os cardumes de peixes nadando de forma organizada, com uma coletividade. E ali nós temos uma inteligência ainda nos seus primórdios, ainda sendo desenvolvida no seu início. E quando nós comparamos isso com a organização, por exemplo, das sociedades, nós ficamos abismados com a inteligência e a sabedoria da natureza. Como é que se dá esse mecanismo? Como que aqueles seres animais conseguem se comunicar? Porque deve haver algum tipo de comunicação para que tudo ocorra de forma coesa, seguindo um propósito e um objetivo útil, uma finalidade essencial, deve haver algum tipo de comunicação. Ainda que não seja uma comunicação verbal, falada, sofisticada, como nós que utilizamos o alfabeto, que temos diversos idiomas para que possamos nos expressar, que utilizamos inclusive gestos e temos uma linguagem corporal que fala de sentimentos que não são explícitos muitas vezes em palavras, mas que fazem parte daquilo que eu estou pensando, daquilo que eu estou sentindo. Então os animais devem ter um signo,
um código específico para se fazerem entender entre si. Então a pergunta de Allan Kardec não poderia ser mais pertinente. E a espiritualidade superior, respondendo a ele, responde, né, assim: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Então, isso a gente já, pela mera observação da natureza e de como esses animais se relacionam e interagem, nós já tínhamos essa noção, a menos que eles pudessem se comunicar numa frequência para nós inaudível, utilizando para isso sílabas e palavras que nos escapasse completamente. Mas, como os animais geralmente fazem esse tipo de comunicação, por exemplo, o latido de cães, né? Nós conseguimos ouvir, então a espiritualidade reforça a ideia que a gente já tinha. Eles não utilizam uma conversação tal qual os seres humanos. E aí eles continuam a dizer: meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. E isso foi informado em abril de 1857. Mais tarde, com o desenvolvimento das ciências, principalmente das ciências biológicas, com o desenvolvimento da filosofia, da medicina, da própria fisiologia, conseguiu-se comprovar que de fato há uma linguagem nos animais. Uma linguagem química, uma linguagem gestual, uma linguagem que não utiliza sílabas e palavras, mas que é uma linguagem, que é uma forma de transmitir uma informação. E aqui é um ponto importante do nosso vídeo, né? Definir a linguagem. Como linguagem, nós estamos depreendendo que é toda forma de transmitir uma mensagem, né? Então, um emissor transmite uma mensagem para um receptor. Essa mensagem, ela tem um conteúdo, tem uma forma e tem um meio de transmissão. Então, no momento aqui, por exemplo, que eu gravo esse vídeo, eu estou, através da minha fala e dos meus gestos, transmitindo esse conteúdo sobre formas de comunicação entre homens e animais no Ciência Espírita. E vocês, estou usando para isso aqui uma câmera, né, uma filmadora, para poder filmar a minha imagem e a minha voz. E vocês, do computador, do celular, do tablet, conseguem assistir a esse vídeo e ouvir essa mensagem e interpretar isso. Então, este é um tipo de mensagem que está sendo transmitida nessa forma de comunicação virtual, né? Pelo YouTube. Mas existem outras formas de comunicação. Por exemplo, se eu fosse surdo-muda, eu poderia me comunicar com vocês através de Libras, né? Se vocês fossem cegos, ou pelo menos quem é cego, consegue ler um livro, consegue se relacionar na sociedade através do código Braille. Então, existem diversas formas de linguagem e de comunicação. E a espiritualidade continua a dizer: os animais dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, mas essa mesma linguagem de que eles dispõem é restrita às suas necessidades, como restritas também são as ideias que eles podem ter. Isso é interessante. Significa que antes da linguagem há o pensamento, há a ideia. A ideia, mais tarde, pode vir a se manifestar através de uma linguagem e isso gerar uma mensagem que vai ser transmitida de um emissor ao receptor. E isso é interessante. Significa que os animais, a depender da sua escala evolutiva, do seu desenvolvimento, porque a gente não pode comparar a forma de linguagem de uma formiga com a forma de uma linguagem de uma baleia, né? São seres que têm graus, patamares de desenvolvimento bastante diferentes, inclusive em relação à própria inteligência, ainda que seja uma inteligência nos seus rudimentos, nos seus primórdios, quando comparada à inteligência humana. Mas o que a espiritualidade nos diz que é sumamente importante é que a linguagem é restrita às necessidades. Então, nos animais, a linguagem é uma mera necessidade. Necessidade de quê? Necessidade de sobrevivência, necessidade de reprodução,
necessidade de busca pelo alimento, de fuga dos seus predadores, necessidade de manutenção à vida. Nos animais, e isso nós já temos o conhecimento pelo Livro dos Espíritos, sobretudo neste capítulo que fala dos reinos. Então, nos animais existe primariamente, majoritariamente, o instinto de conservação, o instinto de preservação da vida, o instinto de sobreviver, o instinto de matar, para matar a própria fome e para poder sobreviver, de reproduzir. Não há ainda ideais elevados, não há ainda a formação de uma consciência, não há uma moral, não há um livre-arbítrio. Os animais, em geral, eles são movidos, embora tenham uma inteligência ainda nos seus primórdios, pela necessidade da própria natureza, movidos por forças da própria natureza. Diferente dos seres humanos, que, por serem espíritos, são um princípio inteligente do universo, com discernimento do bem e do mal, com uma história, com vivências, com necessidade de reencarnações para poder angariar e desenvolver os seus patrimônios morais, as suas virtudes, com o propósito de aprimorarem-se moralmente. No caso dos animais, não. É restrita às suas necessidades. Quanto menores as suas necessidades, menor é o exercício dessa linguagem. Então essa questão ela é interessantíssima. Só que a dúvida, a curiosidade de Allan Kardec não para nessa questão. Na linha A, ele volta a perguntar e diz assim: há, entretanto, animais que carecem de voz. Ou seja, a espiritualidade superior já houvera dito a Allan Kardec que há uma forma de comunicação e de linguagem entre os animais e que essa linguagem não se processava através de concatenar palavras e sílabas. E aí Kardec, reforçando essa ideia, querendo saber dos tipos de linguagem, navegar aí por este mundo, pergunta: há, entretanto, animais que carecem de voz. Então, eles não vão ter essa sofisticação da linguagem como os seres humanos temos. Esses parece que nenhuma linguagem usam, não é? Observe. Da pergunta anterior, o que Allan Kardec possivelmente concluiu? Se a espiritualidade está me dizendo que os animais não se comunicam utilizando sílabas e palavras, significa que através desses grunhidos, que através dessas manifestações ainda animalescas, instintivas, eles vão se comunicando ali, sabe? Por não ter uma inteligência ainda rebuscada, isso é o suficiente. Mas Allan Kardec pensa nos animais que não têm voz, né? Quando a gente pensa nos peixes, quando a gente pensa nas formigas, quando a gente pensa nas abelhas, como é que eles se comunicam? Os animais que não têm o sistema fonador. Então, não há nenhuma linguagem, não é? E a espiritualidade retifica Allan Kardec. Compreendem-se por outros meios. Então, a gente tem aqui uma amplidão do sentido e do significado daquilo que é a linguagem. Se a linguagem é a transmissão de uma informação de um emissor para um receptor por um determinado meio, eu posso ter diversos meios para transmitir essa informação. Nós, por exemplo, hoje em dia temos o WhatsApp. No WhatsApp eu posso utilizar uma mensagem de voz ou uma mensagem de texto. Então, silenciosamente, sem utilizar a minha voz, eu me comunico. Posso escrever uma palestra por mensagem de texto, sem proferir uma palavra. Então, os animais também têm meios de se comunicar sem utilizar as palavras e a própria voz, ainda que não seja uma voz com grunhidos, já que eles não conseguem concatenar essas palavras segundo um código, um signo, ainda assim eles conseguem ter uma linguagem. E aí eles continuam: para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, homens, só dispondes da palavra? E os mudos? Facultada lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem sensações
que experimentam. Então a espiritualidade exatamente nos lembra. Existem seres humanos com toda a sua sofisticação intelectual que conseguem se comunicar e exprimir em uma linguagem que não é a voz falada, que não é utilizando da voz, das palavras, do discurso oral. Através de gestos, conseguem se comunicar. No caso dos mudos. Pensais que os peixes não se entendem entre si? E aí, quando eu li isso, eu me lembrei de São Francisco de Assis, que chegava próximo de um riacho e começava a falar sobre o amor, contemplando aquele cenário belíssimo da natureza, irmão árvore, irmã vaca, irmão peixe, irmão grama, sentindo-se definitivamente filho de Deus, herdeiro da criação, e considerando todos aqueles seus irmãos menores, seus irmãos. E é interessante porque os peixes, as aves, os animais de uma forma geral, e até mesmo a vegetação, embora não tivesse uma inteligência desenvolvida o suficiente para compreender a elevação dos ensinamentos morais de São Francisco, o amor é uma linguagem universal. O amor de Deus preenche tudo quanto existe. Deus, de acordo com a nossa inteligência ainda muito pálida e por nos faltar ainda um sentido rebuscado para que nós consigamos depreender que é Deus, nós podemos de uma forma muito simples e prática dizer que Deus é amor. E o amor permeia tudo quanto existe na criação. Não há nada criado inutilmente ou sem sentido, não há espaços vazios ou vácuo ou nada, não existe. E, sem sombra de dúvida, quando nós temos isso, nós percebemos que todas as forças da natureza, no fundo, são desdobramentos da própria lei de amor. E o amor é uma linguagem universal, que todos nós compreendemos. Observamos os experimentos que se fazem, por exemplo, colocando uma música clássica, bonita, né, de ideais elevados, junto a um copo com água, como os cristais se formam. E quando nós colocamos uma música perturbadora, de distonias, quão esta frequência dissonante consegue perturbar mesmo as ligações e as conformações da água. Imagine isso para outras criações. Imagine isso para animais, plantas e os próprios seres humanos. Então, de fato, essa é uma linguagem universal. Então, os peixes também têm uma forma de se comunicar entre si, como os cardumes, que vão mudando, que vão migrando, sem que eles necessariamente precisem de voz e de articular as palavras. O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem. Nós não somos os únicos que conseguimos nos comunicar. Muitas vezes através de um olhar, veja que interessante, sem proferir nenhuma palavra, e os apaixonados, os enamorados vão entender bem aquilo que eu estou dizendo, pelo olhar, nós transmitimos através de uma linguagem indefectível aquilo que sentimos. Disse que os olhos são os espelhos da alma, e isso não poderia ser mais verdadeiro. Através do olhar, nós temos ali uma poderosa linguagem que chega fundo no outro, de alma para alma. Então, nós não somos os únicos a nos comunicarmos. Os animais, guardadas as suas devidas proporções, o seu desenvolvimento intelectual, também têm as suas formas de comunicação. Porém, a linguagem dos animais é instintiva e circunscrita pelas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Aqui, nós temos não apenas um reforço em relação ao que a espiritualidade já houvera dito antes, na primeira questão, 594, que a linguagem dos animais ela é circunscrita por suas necessidades e suas ideias, ou seja, os animais precisam se comunicar apenas para atender necessidades específicas de sobrevivência, de reprodução,
de alimentação, etc. E no homem, a linguagem tem um significado muito superior. Por quê? Porque o homem tem uma inteligência que se manifesta através da linguagem. O homem tem emoções, sentimentos que não são meramente provenientes do instinto, da sua natureza animal, mas que provém da natureza espiritual, e é necessário utilizar a linguagem para que eles se comuniquem. E aí nós ficamos pensando especialmente na comunicação entre os espíritos, uma comunicação pensamento a pensamento, em que nós não precisamos também articular as palavras e que conseguimos perceber as intuições, ainda que não sejamos médios ostensivos, mas quando a voz, utilizando aqui de uma linguagem poética, a voz do nosso espírito amigo, do nosso espírito protetor, fala dentro da nossa consciência. Nesse momento, nós não precisamos exatamente utilizar a palavra num discurso falado. Isso é uma mera transmissão de conhecimento, uma linguagem pelo pensamento. Então observe que realmente a linguagem falada, ela não é necessária. Pode ser para o nosso atual estágio evolutivo e para que nós possamos nos comunicar na vida terrena. Mas em mundos superiores, com certeza, a necessidade da linguagem, falada, tal como nós conhecemos, ela não é mais necessária, não se faz mais necessária, porque nós conseguimos nos comunicar por uma mera transmissão de pensamentos. E é interessante quando nós falamos do desenvolvimento da linguagem e da importância da linguagem para a expressão do espírito, porque aí nós vamos começar a nos aprofundar nas ideias da neurociência e na própria contribuição da neurociência para a fala e para a linguagem falada. Mas antes disso, nós precisamos nos lembrar que desde sempre foi a filosofia, através do desenvolvimento dos raciocínios, de tentar penetrar na essência humana, na psique, saber de onde viemos, qual a nossa origem, qual a nossa destinação, quais as causas das nossas aflições, por que nós sofremos, por que estamos aqui, se existe vida em outros planetas, que é Deus, por que nós precisamos nos relacionar, quais os anseios da alma. A filosofia sempre buscou explicar esta razão de coisas. E o uso da linguagem foi a forma que ela conseguiu obter, utilizar para poder expressar os seus raciocínios, compartilhar esses raciocínios com outras pessoas a fim de fazer o desenvolvimento desta filosofia. Mais tarde, com o advento da ciência, a linguagem também teve um papel fundamental para que nós pudéssemos compartilhar raciocínios, aprender e ensinar, e assim nessa convivência trocar e evoluir. Observe que a linguagem ela é uma ferramenta precípua indispensável para a própria evolução, não apenas intelectual, sobretudo intelectual, mas também para a evolução moral. Porque à medida que nós nos relacionamos com o outro, projetamos no outro os nossos conteúdos internos, falamos daquilo que sentimos e que pensamos, daqui a pouco nós vamos abordar o que o psicanalista francês Jacques Lacan fala sobre a linguagem, mas também no aspecto moral, a linguagem é necessária para que nós possamos confessar as nossas emoções, evoluir, nos bem relacionar, desenvolver as nossas virtudes, transformando as nossas imperfeições. É interessante porque Joana de Ângeles tem uma mensagem em que ela vai falar dos não ditos e não feitos de Jesus. E a utilização da linguagem passa por isso. Não é apenas falar, mas muitas vezes nós conseguimos transmitir uma mensagem com silêncio. Quando oportuno, em situações adequadas, o silêncio consegue transmitir uma mensagem muito maior do que um discurso eloquente de horas. Mas, voltando aqui à filosofia, mais tarde, um dos braços da própria filosofia foi a psicologia.
A psicologia enquanto investigação da psique, da essência da alma humana, foi um desdobramento dessa filosofia. E aí, a psicologia acabou se afastando um pouco, sem se desprender totalmente, dessa matriz filosófica para abraçar uma matriz científica. E na ciência, sobretudo com o advento, com o surgimento no século XIX da fisiologia, nós começamos a investigar o corpo e, sobretudo, a glândula mental, o cérebro, através da qual a mente se manifesta, investigando ali os centros da linguagem, que não estão circunscritos, como se imaginava, ao aparelho fonador. Mas nós, seres humanos, falamos através do cérebro. E através desse estudo mais aprofundado do cérebro, dessa glândula mental, a psicologia começou a tentar esmiuçar processos básicos do comportamento humano. Memória, o aspecto cognitivo, a inteligência, sensação, percepção e acabou chegando na linguagem. E nós não podemos falar sobre linguagem humana sem contradita, sem que possamos abordar Paul-Pierre Broca, esse importante médico, fisiologista, antropólogo francês, sobretudo do século XIX, que acabou percebendo que o centro da linguagem ele se dava no cérebro, especialmente no lobo frontal. Paul-Pierre Broca sempre ficou bastante interessado em pacientes que tinham afasia, que significa uma incapacidade parcial ou total de concatenar palavras. Ele observava, muito intrigado, que esses pacientes tinham seu aparelho fonador perfeito, mas não conseguiam falar. E ele, uma das suas conquistas mais célebres, mais decisivas, foi identificar que há uma diferença na organização cerebral para a compreensão daquilo que está sendo ouvido, né, falado por outro, e para aquilo que vai ser dito pelo próprio indivíduo. Ou seja, eu consigo muito bem compreender aquilo que está me sendo dito, mas posso não conseguir falar. Quando a gente pensa, por exemplo, no idioma, né? Eu posso entender o inglês em termos de leitura, conseguir extrair de um texto em inglês o significado daquilo, mesmo que eu não consiga falar inglês de uma forma eloquente. Então isso é interessante. Como também as crianças, né? As crianças em tenra idade, uma criança com meses, com um ano, até chegar aos 2 anos, quando em geral ela começa a balbuciar as primeiras palavras, até aquele momento a criança se impregnou de tudo que foi dito. Ela ouviu, processou e imantou muitas dessas ideias. Inclusive, este é um recado para a responsabilidade que os pais têm. A criança é uma grande sensitiva. Ela percebe tudo o que ocorre ao seu redor. Muitas vezes nem por palavras ditas, mas pela psicosfera ambiente. Vamos nos lembrar que a criança é um espírito que está retornando à vida corporal. Então ela entende, né? Ela não pode entender com o nível de profundidade de uma linguagem sofisticada que, à medida que ela vai desenvolvendo o seu aparato cognitivo, intelectual, essa percepção vai se alargando. Mas ela ouve a voz. E dentro da sua inteligência, ainda nos primórdios ali, né, do seu despertar, ela preserva uma consciência. Se a criança é um espírito secular, milenar, que retorna à vida corporal, ela tem a sua consciência mais ou menos desperta, né? É como se ela tivesse ainda a sua consciência presa dentro de uma crisálida e que aos poucos ela vai se libertando dali, mas ela consegue absorver aquilo que é dito, ainda que não consiga concatenar palavras. E aí vai utilizar muito os gestos, vai utilizar muito a linguagem corporal, né? Os primeiros sinais de fala, ainda que não sejam concatenados num signo, em palavras, né, bem definidas, e assim ela começa a se comunicar, mas compreender ela compreende. Então isso é interessante. Paul-Pierre Broca que descobriu isso. E aí um dos questionamentos mais pertinentes que ele desenvolveu e que ele pensou com respeito a esse assunto da linguagem
foi o seguinte: ora, analisando o macaco rhesus e o aparelho fonador do macaco rhesus, nós temos uma similitude impressionante com o aparelho fonador do ser humano. E por que é que o ser humano consegue concatenar os seus discursos com um grau de sofisticação que foge completamente aquilo que o macaco rhesus consegue fazer? Por que o ser humano concatena palavras e o macaco rhesus não, se o aparelho fonador é o mesmo? E aí, Pierre Broca levantou uma hipótese. Pode ser que o ser humano não fale pelo aparelho fonador, fale pelo cérebro, e utilize o aparelho fonador para decodificar essa mensagem advinda do cérebro. E aí ele teve um paciente que o intrigou muito, que o deixou extremamente curioso, Sr. Lerborg, ou Sr. Tan, que apenas conseguia ouvir, entender, mas não conseguia se comunicar, só falando tan, 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 tan. E ele ficou cismado com aquilo. Mas por que esse homem tem esse tipo de afasia? De onde surge? E aí, não conseguindo levar o seu diagnóstico a contento em vida, esperou o Sr. Lerborg falecer e fez uma necrópsia no cérebro. Em 1861, Pierre Broca descobriu uma lesão no hemisfério cerebral esquerdo do Sr. Tan. Na terceira circunvolução frontal do hemisfério esquerdo, ele percebeu uma despigmentação, uma avaria, um problema no cérebro. E aquilo dali ele atribuiu, era o responsável a impedir que o Sr. Tan se comunicasse e se expressasse através da linguagem falada, utilizando palavras. Então, uma das suas maiores contribuições foi justamente isso: perceber que há áreas distintas no cérebro para a compreensão e para a fala. E o centro da fala, que é chamado dessa região de Broca, em sua homenagem, foi descoberta, e aí nós conseguimos concluir que falamos pelo cérebro. Portanto, voltando a que a espiritualidade superior disse em 1857 a Allan Kardec: a linguagem dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. É necessário que o homem, dada a sua complexidade intelectual, tenha um tipo de linguagem que lhe seja mais rebuscado e que ele consiga, através dos signos, dos elementos, decodificar aquilo que sente, aquilo que pensa, utilizando, portanto, uma linguagem mais sofisticada. E para que nós possamos ter mais elementos para entender a linguagem humana, principalmente a linguagem que tem seus determinados atavismos, os seres humanos que têm dificuldade de concatenar essas linguagens, nós não podemos nos furtar de estudar as preciosas contribuições da psicologia, sobretudo da psicanálise, com respeito ao tema. Sigmund Freud, psiquiatra, médico austríaco do século XIX, foi o grande precursor e devemos a ele essa grande contribuição de transformar a linguagem como um mecanismo em que o nosso inconsciente se expressa. Médico, psiquiatra, Freud começou a trabalhar no manicômio. E ao observar aquele manicômio feminino, as mulheres chamadas histéricas, e naquela época a histeria era a neurose histérica, não se tinha uma forma, um tratamento eficaz de cuidar desse tipo de enfermidade mental. As mulheres enlouqueciam, eram abandonadas nos manicômios e os médicos, pelo menos a medicina da época, não tinha elementos para lidar com aquilo. Não se sabia quais eram as razões que motivavam aquilo e não se sabia como dar mais qualidade de vida àquele tipo de pacientes. Histeria, este conceito vem desde a antiguidade grega. Histeria significa algo que provém da criação.
E acreditava-se que, de certa forma, Freud, como sempre, utilizou a libido e o sexo para explicar muitos dos transtornos mentais e emocionais do ser humano, atribuiu a princípio que a histeria poderia ser uma neurose proveniente do útero que não era devassado. Então, provavelmente, a histeria escondia nos seus primórdios, nas suas motivações, ou ataques sexuais que foram vividos na infância, grandes cenas de violência que a criança acabou arrastando isso para a vida adulta, ou ainda frustrações, castrações, desejos reprimidos que acabaram ficando no inconsciente e o inconsciente não conseguiu processar isso através da linguagem e a pessoa acabou enlouquecendo de histeria. Nessa época, havia um precioso estudioso que tem contribuições inclusive na ciência espírita, Mesmer. Mesmer era um grande estudioso do magnetismo e ele foi um dos precursores a utilizar a magnetização dessas pacientes para poder amainar um pouco os sintomas delas e as problemáticas advindas dessa histeria. E aí começou a hipnose. Aprendendo algumas técnicas de hipnose, Freud descobriu que aquilo de certa forma causava um conforto, um lenitivo, embora que não de forma eficaz, decisiva, permanente, curando as pacientes, mas pelo menos era uma forma de contornar a situação durante as crises. Mas Freud percebeu, depois de algumas tratativas e de fazer o tratamento com algumas pacientes, que a hipnose e fazer com que o paciente voltasse e acessasse áreas daquilo que ele quer esquecer e que deixou neste inconsciente pelo processo hipnótico, fazia eclodir emoções que muitas vezes o paciente não tinha resistências para suportar. E aí enlouquecia, e aí entrava em mais choque, e em mais neurose, em mais surto, muitas vezes até além de neurótico, chegando até a ser psicótico. E aí nesse momento Freud decide deixar um pouco de lado a hipnose e partir para a sua prática clínica. E na prática clínica, conversando com o paciente, ele percebeu que através da linguagem o paciente trazia emoções reprimidas que vinham quase sem perceber, de forma completamente espontânea, para a região do consciente, e ele começava a abordar esse contexto simbólico de uma forma mais tranquila, mais calma, a pouco e pouco. E ele, enquanto terapeuta, enquanto psicanalista, era apenas um espelho que conduzia esse processo e fazia o paciente mergulhar na sua própria essência a fim de descobrir as raízes no inconsciente do seu sofrimento. Freud foi um gênio. E a partir deste gênio, nós temos Jacques Lacan, psicanalista francês. Ele desdobrou os experimentos que Freud protagonizou, foi o pioneiro em apresentar com respeito à linguagem. Lacan dizia que o inconsciente não é perder a memória, é não se lembrar daquilo que se sabe. Ou seja, pelo fato de nós não termos, em uma determinada circunstância, condição de lidar com uma emoção que nos foi muito forte, nós acabamos tentando recalcar essa emoção no nosso inconsciente, fugindo e protegendo o nosso ego para que aquilo não ficasse na nossa consciência e não gerasse essas emoções conturbadas, e nós colocamos isso lá nesse fundo escondido, na nossa sombra, naquilo que está oculto. Mas, como aquilo não ficou exatamente recalcado, esquecido, abandonado, e volta. Em outras circunstâncias, passado um tempo depois, nós acabamos nos denunciando. Freud dizia que os atos falhos, muitas vezes eu erro uma palavra, e isso, para Freud, pode ser um indício daquilo que eu realmente estou sentindo
ou pensando, mas que não tenho ou intenção de confessar, ou aquilo não é certo, ou dentro do contexto é inadequado, mas acaba escapulindo. Assim também a linguagem corporal, em que os meus gestos denunciam aquilo que eu estou sentindo, quando na verdade o meu discurso pode ser todo orientado para um fim diverso, mas os gestos não mentem. E Lacan dizia mais, que o inconsciente é em seu fundo estruturado, tramado, encadeado, tecido de linguagem. Ou seja, à medida que eu falo, que eu expresso essas palavras, esses conhecimentos, eu não falo exclusivamente de um conhecimento. Nenhum ser humano é plenamente objetivo. Todo ser humano é subjetivo. Ele impregna a forma como ele fala de como ele é. É por isso que nós temos todos uma forma particular de falar. Essa forma particular de falar é advinda das nossas experiências, da nossa cultura, da convivência com as pessoas mais próximas, da forma como nós recebemos a educação, como fomos educados. Então, na verdade, à medida que eu falo, não extrai-se apenas a mensagem essencial do meu discurso, mas nas entrelinhas eu acabo me confessando e falando muito a respeito do que está no meu inconsciente, de acordo com a forma como eu falo. Essa foi uma contribuição de Lacan. E aí Lacan acaba comparando a organização do inconsciente à organização de uma série de símbolos ou de signos. Por exemplo, o alfabeto, os hieroglifos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que cada um fala de acordo com o alfabeto próprio e que entender a essência do outro é entender a formação desse signo, que é particular, independente para cada um. É por isso que cada um tem uma forma de se expressar, o timbre de voz mais alto, mais baixo, utilizar certos gestos ou não utilizar gestos, olhar no olho ou ficar com o olhar rebaixado. E aí, como cada ser tem essa característica de utilizar o seu simbolismo, o indivíduo acaba desmontando, remontando, de uma forma que ele consiga se sentir confortável com aquela verdade que foi aprisionada lá no inconsciente, contando de acordo com a sua linguagem, com os seus símbolos, utilizando as palavras que lhe pareçam mais adequadas. Observe que todas as vezes que nós utilizamos a linguagem para falar de uma cena do passado, nós não vamos narrar com total fidedignidade e exatamente como a cena aconteceu. Nós sempre colocaremos a nossa tinta de emoção, como que aquela cena é para o nosso coração. Se causa trauma ou se causa alegria, nós falaremos com mais repugnância ou com mais emoção. Foi isso que Lacan descobriu. Descobriu que a forma como nós nos expressamos é a forma de nós falarmos do nosso inconsciente, que é inconfessável, ou que pelo menos o ser não quer se lembrar. E aí, quando nós vamos pensar na linguagem dos animais, embora eles não tenham toda essa sofisticação, eles também utilizam uma forma de se comunicar, ainda que não seja por palavras. E isso se deve a alguns objetivos, se destina a alguns objetivos. Alertar sobre predadores, demarcar o terreno, localizar alimentos, o próprio ritual de reprodução ou de acasalamento é o objetivo dos animais utilizarem a linguagem. Há diversas formas de comunicação, tanto química, gestual quanto sonora. Por exemplo, quando nós pensamos nas abelhas, nós temos pelo menos dois tipos de comunicação. Comunicação química, quando as abelhas, principalmente quando vão acasalar, elas liberam feromônios que são inerentes a cada animal, demonstrando isso. E gestual, quando elas fazem a dança no ar, seja para identificar um local para a busca de alimento, né, onde tem um bom repositório de pólen, seja para que elas façam um próprio ritual do acasalamento, que é o que a gente chama de voo nupcial. Os cães têm também uma forma de linguagem química, sobretudo utilizada na demarcação de territórios, ou antes do coito, antes do acasalamento, e sonora também. O latido dos cães é uma forma de comunicação. E aí a gente pode pensar em outros animais.
o rugido, por exemplo, de ursos, os zumbidos dos insetos, os cantos das baleias e assim sucessivamente. E finalmente os humanos, que não utilizamos apenas a linguagem falada, mas como dissemos, também utilizamos outras formas de linguagem, como por exemplo a linguagem corporal. Há literaturas vastíssimas com respeito a esse tipo de linguagem corporal, que devem ser identificadas a depender do contexto. A própria linguagem facial, só a face, analisando microexpressões faciais, nós conseguimos detectar diversas emoções: felicidade, alegria, tristeza, nojo, timidez, medo, raiva e assim sucessivamente. Bom, meus amigos, é com grata satisfação que estamos chegando ao final de mais um vídeo e para arrematar e para concluir, nós temos a dizer que a linguagem dos espíritos é a linguagem universal do amor. Mais que palavras e sofisticação de diálogos e discursos, tudo isso pode ser abreviado e resumido com um gesto de amor. Jesus muitas vezes não precisou proferir palavra alguma para se fazer entender pelos seus discípulos e para as multidões. O amor espraiava do sol interior, que era o próprio Cristo transcendente, temporariamente ergastulado naquelas vestes carnais, quando esteve aqui entre nós. Mas, enquanto isso, nós precisaremos articular as nossas palavras e nos comunicar através de diversas linguagens para nos fazer entender, transmitir e compreender as mensagens de nossos semelhantes a fim de avançar intelecto-moralmente. Isso de acordo com as nossas necessidades e de acordo com o desenvolvimento da nossa própria inteligência. Esperamos que tenha sido de alguma sorte útil e até a próxima, se Jesus permitir.